para que eles se desenvolvam mais para a área de exatas, ou seja, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser matemático, físico, químico, e para as meninas mais ligadas a humanas, mais ligadas a outras, aquilo que está mais ao social, ou seja, de uma coisa de uma forma mais afetiva, mais cuidadora, né? E a gente vai ver que essas habilidades, na verdade, não é que o menino nasce com essa potencialidade. É essa inter-relação que, dentro daquilo que eu espero, nas minhas entrelinhas e na forma como eu me relaciono com meu filho, eu vou gerando, pelas minhas expectativas, eu vou gerando nele, né? Na verdade, eu vou educando ele e gerando nele essa identificação e esse aprendizado a respeito dessas atitudes e comportamentos que eu espero que ele tenha diante da vida. E como é que a gente faz isso? Através da forma como a gente se relaciona, através de brincadeiras, através da nossa fala, através da nossa postura, através daquilo que eu permito que, por ele ser homem, toda vez que você diz, por você ser homem, você tem que fazer isso, já aí a gente já está dando ao nosso filho um entendimento do que é que a gente entende por homem. Então, eu lembro da Chimamanda, que é uma escritora feminista, que ela diz assim, tudo que você for ensinar a sua filha, que aí já vai ao contrário, né? Isso era o ensinamento da menina, mas eu acho que também vale para o menino. Tudo que você for ensinar para sua filha e que ela tiver que aprender porque ela é menina, ela não tem que aprender por esse motivo. Ela tem que aprender por outro motivo. Porque ela é menina, não é nenhuma justificativa, porque tudo que ela tem que aprender é em relação àquilo que a gente vai ver daqui a pouco, que eu tenho como propósito do por que eu quero educar meu filho, para ele ser o quê? Então não é porque ele é homem, é porque ele precisa ser uma pessoa respeitosa, responsável, que quer lidar com a pessoa de forma igualitária, porque é isso que vai fazer dele muito homem, né? Para trazer aquele... o que a Lindamara trouxe no começo, ou seja, para poder desenvolver nele uma autoestima que ele vai poder se sentir muito homem e poder... e como é que é? Precisa ser muito homem para poder ser macho, é isso, Lindamara? Como é que é o ditado? Precisa ser muito macho para ser homem. Isso. Então, ele vai precisar ser muito macho para ser homem. Então, é essa questão aí da autoestima, que ele, ou seja, da fé no taco dele, para ele ser capaz de enfrentar as adversidades da vida, né? Sem se sentir ameaçado na sua masculinidade. Só que ele tem também aí, não só a identidade, né, que ele vai construir com essa tomada de consciência que a gente vai fazendo no dia a dia e nas inter-relações que a gente faz com o nosso filho, como ele também vai desenvolver, a partir dessa inter-relação e dessa identidade que ele vai adquirindo, ele vai desenvolver esses papéis, que são os papéis chamados papéis sexuais. Então, o comportamento que ele tem, na verdade, ou seja, é o desenvolvimento desse papel sexual. Então, esse comportamento, ele está muito ligado ao corpo e está ligado ao caráter desse homem. A gente até agora, já tem um tempo que a gente... Porque quando a gente fala de masculinidade, a gente vai falar de um lugar que não é um único modelo de homem, né? É isso que a gente vem... ao longo desses anos, olhando para o modelo da mulher e também para o modelo do homem, que a nossa sociedade, ela construiu um estereótipo, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, e dentro desse estereótipo que foi construído, as pessoas foram trabalhadas para conseguir
moldar, né, principalmente as famílias, moldar o seu filho para que ele conseguisse atingir aquelas expectativas daquilo que foi moldado. Só que vocês vão lembrar em algumas das minhas aulas ou então dos meus vídeos, eu acho que no primeiro módulo, eu trago muito para vocês a questão de que a sexualidade ela tem 3 pilares. A gente tem o pilar do nosso corpo, o nosso corpo que demanda necessidades. A gente tem um outro pilar, que é o nosso pilar social, ou seja, aquilo que a nossa sociedade entende como a gente deve viver a nossa sexualidade. E aí ela dita normas, dita regras, dita expectativas, valores, que vão fazendo a gente adaptar as necessidades do nosso corpo àquela necessidade daquele ambiente que a gente está inserido ali naquele momento. Então, e isso a gente vai fazendo de um jeito que até parece que a gente já nasceu com aquelas características. E aí vocês vão ver aqui mais adiante que eu vou trazer uma questão muito interessante na forma como a gente faz essa construção. E a gente tem um outro pilar que é a nossa capacidade psicoemocional, ou seja, aquela que vai ditar, que vai dizer como que eu recebo isso que o meu corpo pede, aquilo que a minha sociedade manda e aquilo que eu de fato tenho condições de atender diante dessa conjuntura. Então, uma pessoa, ela nunca é igual a outra, porque em algum lado ela vai divergir, principalmente na sua capacidade psicoemocional, que envolve aí a sua capacidade adaptativa e a sua capacidade cognitiva, que é a sua capacidade de aprender, e a capacidade de dar respostas adequadas àquilo que nos foi ensinado ou àquilo que nos foi educado. Então, veja, a gente não tem só um tipo de homem. A gente tem vários tipos de homem, porque se você pegar, por exemplo, pela questão do corpo, nós vamos ter homens brancos, nós vamos ter homens negros, nós vamos ter homens índios, nós vamos ter homens orientais, nós vamos ter homens árabes, nós vamos ter homens... E esses homens, cada um deles, eles estão inseridos numa determinada cultura, numa determinada sociedade que tem um jeito diferente de olhar para esse homem que é negro, para esse homem que é branco, para esse homem que é oriental, para esse homem que é árabe, para esse homem que é... Enfim, seja lá o que for. Se a gente pegar em termos da orientação sexual, ou seja, da sua identidade, de como ele está dando essas respostas àquilo que lhe foi ensinado e cobrado, a gente vai ver aí que a gente vai ter o homem branco cis, o homem negro cis. Cis é quando ele é heterossexual puro. Né? Tem alguém com o microfone aberto que está fazendo barulho. Cis é aquele homem que ele é chamado o heterossexual convicto. Então, se você tem o cis, você tem outros tipos de gênero, e você tem o gay, você tem o trans. Para cada um, esses homens, eles não deixam de ter sua masculinidade. Mesmo o trans masculino, ele tem a sua masculinidade, que não é igual à masculinidade do homossexual, que não é igual à masculinidade do heterossexual, que não é igual à masculinidade do oriental, que é gay, que é... Gente, aí a minha cabeça começou a divagar com todas essas possibilidades que a gente tem que olhar, né? Então, a diversidade cultural que envolve a formação de um garoto, ela é presente e ela vai mudar também cada um do jeito desse garoto ser criado. Um garoto que é criado numa cultura, como, por exemplo, aqui em Alagoas, é um garoto que lhe é cobrado coisas com muito mais
vamos dizer, com muito mais machismo ainda do que, por exemplo, é cobrado de um garoto em São Paulo, né? Por que existe menino, existe menina, né? Então, o que de fato definiu que existem dois tipos de sexos diferentes, né, foi o fato de você ter uma pessoa que tem um tipo de genital e outra que tem um outro tipo de genital. E esses genitais diferentes, eles foram assim produzidos, né, para que houvesse a capacidade da reprodução. Então, para a reprodução, é indispensável que haja homem e mulher. Então, por isso, nós fomos criados como homens e como mulheres. Quem nasceu com sexo biológico masculino é chamado de homem, e quem nasceu com sexo biológico feminino é chamado de mulher. E assim a gente como é que diria, caracterizada, né? Então, o que nasceu? Na hora que nasceu, o que determina que aquele menino é um menino? Porque ele foi corajoso em nascer? Foi porque ele estava seguro? Foi porque ele era forte? Foi porque... Não, foi o genital dele que dizia que ele era um homem. E o da menina, o genital dela, que diz que ela é uma mulher. Agora, ao longo da vida, esse garoto e essa garota, eles vão sendo criados para atender e desenvolver uma identidade de gênero que seja compatível com esse genital com que ele nasceu. Então, como ele nasceu como homem, então a nossa sociedade e a família e tudo mais vai trabalhar, vai interagir com essa criança para que ela se entenda e se veja como um homem. E aí você tem um homem que ele pode variar de acordo com essa sua cultura e com essa interação que ele recebe, ele pode adquirir uma identidade de gênero que vai desde dele se sentir absolutamente homem, né? Como diz o Ronaldo Pamplona, dele se sentir absolutamente homem até ele se sentir mulher, que é o caso do transgênero. Então, por exemplo, o transgênero masculino, ele nasce do sexo masculino, mas ele se sente do sexo feminino. Então, entre ser totalmente homem e chegar a ser mulher, ele passa por uma série de variações de gênero que vai depender dessa interação que acontece entre este garoto e o seu meio, o meio que ele está ali inserido. Então, ele pode ser uma pessoa mais firme. Então, assim, como é que eles são tratados em geral? Qual é o tipo de inter-relação que a gente acaba desenvolvendo quando é um menino? Um pouco vocês trouxeram aqui, não, a mãe é um pouco mais... pega mais leve e o pai pega mais pesado, quer que ele faça mais aventuras, quer que ele... Até que a Bibiana falou, não, mas aqui em casa quem faz esse papel sou eu. Também pode, mas é uma atividade, é um papel que a gente faz assim, não, eu sei que isso aqui, mas aqui não é o meu marido quem faz isso, quem faz isso é a mãe. Aí quando é uma coisa que é mais dócil, não, mas aqui quem é mais dócil não é a mulher, é o homem. Então, mas são características que a gente, em geral, acaba desenvolvendo quando a gente estabelece uma relação, por exemplo, com o menino. Então, ele ter mais firmeza, para ser mais aventureiro, para enfrentar mais as coisas, para ter mais raciocínio, para ser mais inteligente, para ser mais ligado, para ter, sabe... ser atendido nas suas necessidades, em vez de ele atender as necessidades, ou seja, ele tem a proteção do sustentar e a proteção física, mas ele, em contrapartida, precisa ser cuidado. Ou seja, aquilo que faz parte da vida dele precisa ser cuidado. Então, eu tenho uma piada que eu gosto de contar, colocando sempre os meus filhos, que eu falo assim, que eu encontrei com uma amiga e contei para ela que os meus filhos tinham casado e que a minha filha casou-se com um homem maravilhoso, maravilhoso. Ele faz café, ele cozinha, ele cuida da criança, ele está o tempo inteiro ali junto, acompanhando e tudo mais.
Agora, o meu filho casou-se com uma mulher folgada, que quer que ele cozinhe, que quer que ele cuide das crianças, que quer que ele esteja sempre junto, que quer que ele faça, que ele cuide, né? Então, veja aí, é a mesma mãe, né, dizendo que o genro, que não é o filho dela, é maravilhoso porque faz tudo isso que a mulher do seu filho quer que o seu filho faça. E quando chega no caso do seu filho, o que é que muitas vezes a gente faz? A gente pega e diz isso. Poxa vida, e meu filho casou com uma bruxa que quer que meu filho faça tudo isso, e isso não é coisa de homem. Então, a gente precisa começar a prestar atenção como é que a gente lida com o menino e como é que a gente lida com a menina. Como é o meu jeito de me relacionar? Porque, em geral, o jeito de se relacionar acaba sendo um jeito, né, que é um jeito muito mais incisivo com esses meninos. E aí, nessa formação da feminilidade, na formação da masculinidade, fica muito presente, né, o desenvolvimento desses meninos, não só, né, o controle dos seus sentimentos, como também o seu movimento corporal. O movimento corporal de um menino é diferente de um movimento corporal de uma menina. O desenvolvimento das habilidades, existe uma tendência de se provocar muito mais nos meninos para que eles se desenvolvam mais para a área de exatas, ou seja, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser matemático, físico, químico, e para as meninas mais ligadas a humanas, mais ligadas a outras, aquilo que está mais ao social, ou seja, de uma forma mais afetiva, mais cuidadora, né? E a gente vai ver que essas habilidades, na verdade, não é que o menino nasce com essa potencialidade. É essa inter-relação que existe muito forte na forma como a gente se comunica e a gente interage com o nosso menino e com a nossa menina, que vai fazendo eles introjetarem aquilo que a gente quer que eles introjetem. Daí porque eu comecei essa minha fala perguntando: vamos educar os nossos filhos para quê? Isso é o primeiro ponto que a gente tem que ter claro. Para que tipo de identidade eu quero desenvolver o meu filho? Então, dependendo daquilo que eu espero, nas minhas entrelinhas e na forma como eu me relaciono com o meu filho, eu vou gerando, pelas minhas expectativas, eu vou gerando nele, né? Na verdade, eu vou educando ele e gerando nele essa identificação e esse aprendizado a respeito dessas atitudes e comportamentos que eu espero que ele tenha diante da vida. E como é que a gente faz isso? Através da forma como a gente se relaciona, através de brincadeiras, através da nossa fala, através da nossa postura, através daquilo que eu deixo que um homem faça comigo ou não, através daquilo que eu permito que, por ele ser homem, toda vez que você diz, por você ser homem, você tem que fazer isso, já aí a gente já está dando ao nosso filho um entendimento do que é que a gente entende por homem. Então, eu lembro da Chimamanda, que é uma escritora feminista, que ela diz assim: tudo que você for ensinar a sua filha, que aí já vai o contrário, né? Isso era o ensinamento da menina, mas eu acho que também vale para o menino. Tudo que você for ensinar para sua filha e que ela tiver que aprender porque ela é menina, ela não tem que aprender por esse motivo. Ela tem que aprender por outro motivo. Porque ela é menina, não é nenhuma justificativa, porque tudo que ela tem que aprender é em relação àquilo que a gente vai ver daqui a pouco, que eu tenho como propósito do por que eu quero educar meu filho, para ele ser o quê? Então, não é porque ele é homem, é porque ele precisa ser uma pessoa respeitosa, responsável, que quer lidar com a pessoa de forma igualitária, porque é isso que vai fazer dele muito homem, né? Ou seja, para poder desenvolver nele uma autoestima, que ele vai poder se sentir muito homem
Então, ele vai precisar ser muito macho para ser homem. Então, é essa questão aí da autoestima, que ele, ou seja, da fé no taco dele, para ele ser capaz de enfrentar as adversidades da vida, né? Sem se sentir ameaçado na sua masculinidade. Só que ele tem também aí não só a identidade, né, que ele vai construir com essa tomada de consciência que a gente vai fazendo no dia a dia e nas inter-relações que a gente faz com o nosso filho, como ele também vai desenvolver, a partir dessa inter-relação e dessa identidade que ele vai adquirindo, ele vai desenvolver esses papéis, que são os papéis chamados papéis sexuais. Então, o comportamento que ele tem, na verdade, ou seja, são o desenvolvimento desse papel sexual. Então, esse comportamento, ele está muito ligado ao corpo e está ligado ao caráter desse homem. A gente até agora, já tem um tempo que a gente vem batalhando para olhar para esse homem de uma forma diferente, né? De trabalhar com esse homem, para que ele comece agora a se posicionar de um jeito seguro, né? Um jeito sem ser temeroso, porque acho que é uma das questões que mais agride o homem, é o fato dele não conseguir se sentir, porque a vida inteira, né, ele teve que ter comportamentos que vai contra, muitas vezes, a própria natureza do ser humano. E ele, antes de ser homem, ele é um ser humano. E como ser humano, ele vai ter sensibilidades, como ser humano, ele vai entender determinadas coisas que são importantes para ele, vai ter determinadas situações que a gente está cobrando e que, na verdade, aquilo não é o que ele gostaria de ser, que ele vai dizer não, e que a gente muitas vezes escapa, né? Principalmente quando a gente está aí com a criança e a gente quer que a criança faça uma determinada coisa. Se não for uma questão de risco de vida, a gente pode negociar, né? E ouvir aquele não da criança não como uma birra. Claro, tem horas que é birra, tem horas que a criança diz não e, sabe, e nem experimentou. Tem horas que a criança diz não porque ela está com raiva, tem horas que a criança diz não por uma série de motivos. Mas tem horas que a criança diz não porque aquilo não a agrada, porque aquilo fere o seu desejo e a sua vontade. E isso, muitas vezes, vai criar um grande problema, como, por exemplo, o pai que quer que o garoto jogue futebol e ele não tem habilidade para o futebol. Ele não consegue desenvolver essa habilidade, não desenvolveu esse interesse e não quer desenvolver esse interesse, mas ele tem outras habilidades. Então, em vez da gente subjugar porque ele não é capaz de corresponder a uma expectativa e desqualificá-lo, a gente dá ouvidos àquilo que de fato ele tem aptidão e ele tem interesse, sem desqualificá-lo como pessoa, não é? Então, a gente vê esse comportamento dos papéis sexuais, eles estão basicamente ligados a essas duas características, ao caráter e ao corpo. Até então, né, o posicionamento predominante que a gente tem em relação aos meninos é que eles têm que ser responsáveis, isso que foi colocado aqui por vocês, responsáveis, respeitoso, proativo. Não tem que ficar esperando a mulher ir lá e fazer, ele pegar, levantar e pegar e fazer, resolver, enfim, autossuficiente, controlado, né? O corpo dele tem que ser forte, ele tem que ser atraente, ele tem que ser uma pessoa que protege, uma pessoa que tenha força, que ele seja um protetor. Então, essas são as condutas que são consideradas como condutas predominantes na educação que até bem pouco tempo a gente vê os meninos receberem. Agora, hoje existe uma alternativa nessa forma de olhar a educação dos meninos, que é desse caráter, ter direito a olhar, desse menino olhar para as suas emoções, ele ser uma pessoa emocional, dele ser homem, né? Entender que ser homem não é, como é que diz, não é o único que tem a iniciativa, que a mulher também pode ter a iniciativa. Ser um homem que colabora, um homem que expressa, né, os seus sentimentos, um homem que
que se cuida, um homem que, sabe? Então esse é um outro jeito alternativo dele entender que o corpo dele, que não é um corpo que torna ele um homem, quer dizer, não é um corpo forte. Você pode ter um homem que tem um corpo fraco, você pode ter um homem que não tem tantos músculos. Então não é um corpo, não basta um corpo, né, para fazer a pessoa se tornar um homem. É aquilo que... E aí a gente vai ver, né, como é que eles aprendem isso, né? Então eles aprendem isso nessa nossa inter-relação. E aí as meninas, geralmente a gente faz todo um trabalho para conter a agressividade delas, e os meninos há todo um trabalho para bloquear essa expressão dos seus sentimentos, como se essas questões fossem questões que descaracterizasse o menino ou a menina, né? E aí a gente vai ver, né, por exemplo, através dos brinquedos. A gente vai ver que, em geral, se compra carrinho para menino, se compra boneca para menina, se compra Lego para o menino, se compra maquiagem, casinha, e não se compra, por exemplo, uma boneca para o menino. Só que o homem também é pai. O homem, hoje, ele também cuida. Ele hoje assume o papel dele também de cuidador. Portanto, um garoto brincar de boneca não vai desenvolver nele a feminilidade, vai desenvolver nele o papel de cuidador, de cuidar de uma criança. Então, hoje a gente até vê uns bonecos, mas a gente vê também que não há ainda, né, mesmo os homens hoje começando a assumir esse seu papel de também cuidar dos filhos, né? de ser dele também esse papel de cuidar dos filhos, não de ajudar, mas de cuidar mesmo. Ele tem essa participação. A gente vê que a gente ainda tem medo de ensinar os nossos, de dar uma boneca, ou se pega o nosso filho brincando com uma boneca, de achar que o fato dele estar brincando com uma boneca, isso significa que ele não vai ser homem, ou seja, que ele não vai ser uma pessoa heterossexual capaz de se relacionar com uma mulher. Então, a gente aí, o homem significa o homem que vai conter, quer dizer, que vai estar dentro dessa característica, né, desse estereótipo que é o homem heterossexual. Então, os medos que vêm são medos que vão, como é que diz, permear esse tipo de coisa. Então a gente vai ver, por exemplo, a gente vai estimular o menino para jogar futebol, a gente vai estimular o menino para correr, a gente vai estimular o menino para pular, para ter coragem, para fazer uma série de coisas que umas eles vão se identificar com aquilo mesmo, outras pode ser que ele não se identifique, e tudo isso depende do quê? Do para que eu estou criando os meus filhos, para que eu estou educando os meus filhos. E aí a gente precisa olhar, eu quero educar o meu filho para ser que tipo de homem? Para respeitar a mulher de forma igualitária, não ter medo se ele está se relacionando com uma mulher que é uma mulher bem-sucedida, que é autônoma, que é dona da vida dela, que não vai cuidar dele, que ele é que vai ter que se autocuidar, né? Porque o casal se autocuida e não um precisa cuidar do outro, pode até se ajudar entre eles, né? Perceber e sentir seus sentimentos e emoções. Então, por exemplo, se eu vou educar o meu filho para sentir, eu não posso ficar receosa nem com medo quando ele demonstra um sentimento em relação à nossa educação. Não é uma educação isolada, que é uma educação só para aquilo que eu gostaria que fosse, como é tratado na minha casa. Mas também para, como eu falei para vocês no começo, para essa inter-relação que existe da criança com outros que são educados de forma diferente. Para essa sociedade que ainda vê esse homem de um jeito diferente. Então, esse homem que está nessa sociedade, ele vai sofrer esse tipo de pressão. Então, o seu filho vai sofrer esse tipo de pressão. O que a gente precisa? É dizer para ele que ele vai sofrer esse tipo de pressão. E explicar por quê. Porque esses meninos, eles não tiveram a sorte que ele tem, de ter um pai e uma mãe que sabe, que entende que as pessoas, que antes de alguém ser homem ou ser mulher, são pessoas. E que por serem pessoas, elas têm que se complementarem. E que, portanto, se moram numa casa,
Brincar de boneca não significa brincar de boneca ser uma coisa de mulher. Brincar de boneca é brincar de cuidar de filho. E se homem e mulher cuidam de filhos, que pena que esses meninos aqui ainda não sabem. Eles ainda não sabem. Então, a gente tem que preparar os nossos filhos também para essa realidade. Porque os meninos que estão lá, a gente não pode nem ficar brava com eles, tadinhos. Porque eles são fruto dessa realidade que eles vivem. Então, se eu consigo enxergar melhor isso, eu consigo preparar o meu filho para lidar com isso. Então, a gente tem que saber para que eu quero educar. Se eu quero educar meu filho para ele respeitar as mulheres de forma igualitária, eu tenho não só que falar isso para o meu filho e corrigir e adequar cada vez que ele tiver uma atitude que não corresponde a esse tipo de situação, como eu também tenho que me posicionar na minha vida e na minha relação com o meu parceiro, né? Ou com os homens que me cercam, com esse tipo de atitude. Porque, por exemplo, pega uma mulher que ela quer que o filho dela respeite as mulheres de forma igualitária, porém o marido dela bate nela e ela não denuncia, ela aceita que isso aconteça. Então ela está dando o quê? Uma mensagem dupla para esse filho. E o que vai ficar mais forte? O que ela falou ou o que ele percebeu nessa interação e nesse modelo que ele traz? Porque nós não somos modelos, não é só o modelo de homem que o homem introjeta. Ele introjeta também o modelo de mulher com quem ele vai se relacionar e como ele vai se relacionar. Então, a gente tem que estar com isso claro para a gente. Senão, a gente vai ficar passando mensagens que... Sabe, como diz o Clóvis de Barros, você não pode plantar goiabeira e querer colher abacate. Para você colher goiaba, você tem que plantar. Para você colher abacate, você tem que plantar o abacateiro, não é? Então, para a gente poder educar o nosso filho para uma determinada questão, eu tenho que estar ciente do meu posicionamento e tenho que estar ciente do meu modelo e das mensagens que eu estou passando. Perceber e sentir os seus sentimentos e emoções, como é que a gente está lidando com essa expressão dos sentimentos e das emoções dos nossos filhos? É aí que a gente está educando, é nesse momento, é nessa interação. Eu estava contando outro dia que a semana passada a minha neta me ligou e ela me contou, e a mãe dela tinha tirado uma foto dela fazendo aula, né, na internet, toda maquiada, com uma tiara bem espalhafatosa na cabeça, coisa mais linda desse mundo. E eu vi uma coisa muito interessante, eu tinha acabado de estudar isso para fazer essa aula com vocês, e eu vi muito claro na minha fala, a entonação, o ânimo, a forma como eu lido com aquele fato que eu tenho introjetado dentro de mim, porque a gente mesmo tomando consciência, a gente não muda do dia para a noite. Aí quando eu vejo a minha neta, eu falo assim, mas você estava linda. A entonação, eu tenho certeza que se tivesse mandado o meu neto maquiado com uma tiara na cabeça, eu poderia até dizer, ai, você estava tão lindo, mas a entonação é diferente. A convicção de que aquilo é aceito por mim é diferente daquilo que eu estou aceitando, daquilo que eu simplesmente respeito. Então, por quê? Porque a gente traz uma cultura, uma bagagem dentro da gente, introjetada, que a gente não muda só porque a nossa razão já sabe que aquilo dali não é uma verdade. Então, a gente vai ver aqui, né, outra questão, por exemplo, para que educar os nossos filhos, para ele usar a força física, né? Então, tem pessoas que acham que sim, né? Que tem que educar o filho para usar a força física. Então, todo esse trabalho que a gente faz no Papo Firme é exatamente para quê? Para a gente entender, e uma das minhas missões é exatamente diminuir essa violência e essa desigualdade entre homens e mulheres, para que a gente possa criar os nossos filhos de um jeito que
tanto a menina quanto o menino possam ser parceiros e não que um se sobreponha ao outro ou que se sinta no direito, né, de usar a violência para resolver as suas atitudes. Porque é assim que muitas vezes é criado o menino. Então, o menino não pode trazer desaforo para casa. Menina pode, mas menino não pode trazer desaforo para casa. Então, essas são questões que a gente tem que olhar, né? Uma outra coisa que que eu trouxe aqui é aprender a respeitar e a lidar... aliás, antes disso, admirar a mulher. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente acha que os meninos... A gente quer que os meninos não temam uma mulher, que ele se engrace por mulheres que sejam autônomas, né? Que ganhem o seu dinheiro, que seja proativa, que não fique esperando que os homens resolvam tudo para ela, e ao mesmo tempo a gente não desenvolve nos nossos meninos, que eu achei isso uma coisa muito, muito interessante, a gente não desenvolve nos nossos meninos a admiração pela mulher. Então, quando a gente vê, por exemplo, a mulher tem um cargo, né? Ela tem uma profissão e ela tem um cargo de prestígio de alguma coisa, e ela faz uma bobagem, ela erra, como qualquer ser humano erraria, e aí só podia ser uma mulher, né? Então a gente vê muito, por exemplo, dirigindo, a gente ouve muito esse tipo de comentário, e muitas vezes a gente dá risada, muitas vezes a gente olha para isso e faz... bobagem, eu dirijo melhor, não sei o quê. E a gente permite a desqualificação de uma mulher. Então, a gente tem que permitir a crítica a uma determinada situação que aquela pessoa, não é porque ela é mulher, mas é porque aquela pessoa mereceu aquela crítica. Então, esse entendimento é que é muito importante na nossa relação com os nossos filhos, para que eles possam adquirir isso. Eu até separei aqui, eu acho que eu coloquei lá no grupo do Telegram, que a Letícia, até conversando com a Letícia, indiquei para a Letícia para um outro motivo, que era um motivo particular dela. Mas eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é um livro que se chama Histórias de Ninar Garotas Rebeldes. Não sei se vocês já viram esse livro. E esse livro, ele traz o quê? Ele traz 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias. Eu digo, eu vou indicar esse livro para os meninos aprenderem, conhecerem mulheres extraordinárias. Porque senão a gente só fica mostrando a fraqueza das mulheres. E outra coisa, mostrar coisas que nós, mulheres, fazemos que são extraordinárias para os nossos filhos. Não é só o pai que faz as coisas maravilhosas, a mãe também faz as coisas maravilhosas. Para que os nossos filhos aprendam a admirar a mulher. Senão, como é que a gente mais adiante vai querer que o nosso filho admire as mulheres se ele aprendeu a vida inteira que mulher não vale nada? Que mulher é sempre... é um nível abaixo do homem. Como é que a gente vai querer que se o nosso filho, ele um dia for um executivo, ele brigue pela a igualdade de salário entre homens e mulheres, se ele nunca aprendeu a reconhecer o valor dessa mulher? Então, a gente precisa desenvolver nos nossos filhos essa consciência de que não são só os homens que são extraordinários, as mulheres também são extraordinárias. E para isso eles precisam aprender a admirar as mulheres. E para eles aprenderem a admirar as mulheres, nós temos que admirar as mulheres também. Porque muitas vezes nós, mulheres, somos muito mais críticas e somos muito mais algoz de nós mesmas do que o próprio homem. E aí a gente não desenvolve, né, esse nosso filho para ele olhar para a mulher com admiração. E olhar para a mulher com admiração não ser uma desqualificação dele. Ou seja, ele reconhecer o valor da mulher não ser uma quebra no seu próprio valor, entendeu? Ele não vai deixar de ser melhor nem um pior homem
porque ele admira uma mulher. Ele não vai ter uma maior nem uma menor masculinidade porque ele reconhece o valor de uma mulher. E é isso que a gente precisa trazer nessa conversa com os nossos filhos, né? Não é só na conversa, é na inter-relação com ele. No tom de voz, na forma, é na espontaneidade, é na sinceridade, sabe, eita, como é que é o nome, meu Deus, me fugiu agora. É na admiração que a gente tem por aquela mulher também, entendeu? Porque muitas vezes a gente mesma acaba desqualificando as mulheres. E aí, com isso, a gente, em vez de ajudar, a gente vai trabalhar contra a gente mesmo, né? Então, a outra coisa que a gente precisa ver é aprender a respeitar e a lidar com a sua própria sexualidade. Então, todo o meu trabalho no Papo Firme é para a gente fazer isso, para a gente aprender a lidar, né? Ensinar os nossos filhos a entender o que está acontecendo com o corpo dele, por que aquelas sensações surgem, por que esse interesse vai surgir, enfim, por que existem determinados corpos que são diferentes, por que as pessoas não são iguais. Todas aquelas curiosidades, todas aquelas intenções que eles têm, da gente poder atender a essas demandas, a gente entender o que está acontecendo com eles, para poder assim, eles aprenderem a se conhecer. Porque eles aprendendo a se conhecer, eles vão aprender a se respeitar. E se a gente respeita eles, eles também aprendem através da nossa referência a se respeitar e a nos respeitar também. Então, o respeito não é uma coisa que é dada, o respeito é conquistado. E a gente, para conquistar, a gente precisa, nessa nossa inter-relação com os nossos filhos, a gente precisa ter uma inter-relação que seja de respeito mútuo. Porque, não, mas ele é meu filho, eu faço com ele o que eu quiser e bem entender. O que eu quero, como teve um pai que colocou num dos posts que eu coloquei no meu Instagram, que a gente precisava ouvir os nossos filhos, e ele colocou, dos meus filhos a única coisa que eu quero ouvir é sim, 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 papai, não papai, como é que é? Sim, papai, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando aqui, que pena, né? Que pena, porque ele perde o respeito pelo filho. O filho é uma criança que precisa da nossa proteção, ou é um adolescente que precisa da nossa orientação, sem dúvida nenhuma, mas isso não impede da gente ter respeito por eles, né? Então, é o nosso respeito a eles que faz com que eles também nos respeitem e eles aprendam a respeitar o próximo e aprendam a respeitar quem está no seu entorno, né, à sua volta. Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, do que é que a gente quer educar, para que a gente quer educar e como que nós estamos educando em relação a essas questões que a gente quer e espera dos nossos filhos. Então, quem é que educa? Quem são os modelos? Nós, primeiramente, pai e mãe, que está ali dentro de casa, né, que está ali na convivência com eles, no todo dia. Primeiramente, somos nós quem vamos passar toda essa interação, essa mensagem, essa identificação. Mas não somos só nós, não é? Porque todas as pessoas que são significativas para os nossos meninos, eles vão absorver dessas pessoas essas mensagens do que é ser homem. E isso vem com o professor, vem com a professora, vem com o tio, vem com o vizinho, vem com artistas, esportistas, outros profissionais. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, não, mas aquela criança, ela está sendo criada numa casa que só tem mulher, não tem nenhum homem. Então, ela não tem uma referência de homem. Ela tem uma referência de homem. Ela tem um avô, ela tem um tio, ela tem um primo, ela tem um bedel da escola, ela tem um professor na escola, ela tem um artista, ela tem um
um jogador de futebol ou outro esportista que ele admira. E todas essas figuras, a gente não tem ideia do poder que eles interagem com os nossos filhos e com a gente também, que a gente interage com o outro, mesmo sem nem sequer ter se visto pessoalmente. É a mesma coisa do que está acontecendo aqui com a gente. Ou seja, o que eu falo, o que eu digo, o que eu penso, por ser alguém que tem uma experiência, não é, em sexualidade e que trouxe para vocês algo que despertou o interesse, faz com que vocês estejam aqui comigo há quase 2 horas me ouvindo. Nessa minha inter-relação, várias coisas vocês vão aprendendo. Do mesmo jeito vocês estão fazendo com seus filhos. Do mesmo jeito vocês estão fazendo, né, com a sua educação. Porque essa educação acontece nessa interação. Né? E esse menino vai construir esse papel de homem, esse papel, essa identidade de ser masculino, através dessas suas inter-relações, sejam elas pessoais, presenciais, ou sejam elas à distância. Isso também, mesmo à distância, ele vai ter o pai imaginado, porque ele vai imaginar esse pai, mesmo que ele não tenha um pai ali presente, ele vai imaginar esse pai. Né? Então, essa criança ela vai podendo construir a sua masculinidade a partir dessas inter-relações com essas várias figuras que podem permear o mundo dela. Então, gente, isso é um pouco do que eu consegui, né, resumir a questão da masculinidade e de como que a gente educa os nossos meninos a partir daquilo que a gente espera e quer e tem expectativa em relação a isso, com eles, né? Para que a gente não tenha mitos do tipo menino não chora, né? Menino só executa, menino tem que ser pode ser desrespeitoso, pode ser violento, olhar a mulher como um objeto, não pode negar fogo, deve ser educado pelo pai. Não, ele pode ser educado por qualquer pessoa. Se a mãe, porque nós trazemos dentro da gente também o nosso modelo de homem. E na nossa relação com os nossos filhos, a gente passa para ele o modelo de homem que a gente tem introjetado aqui dentro. Que a gente imagina ser, que é aquele homem que a gente escolhe para a gente. Ou que é aquele homem que nos é uma figura admirável. Então, a gente passa isso na nossa relação. Então, não precisa ser fisicamente um homem para poder educar o meu filho como homem. Não. Eu, como mãe, eu também trago para ele o que tem dentro de mim. E eu também posso educá-lo sexualmente. Não é só o pai que pode conversar com o filho. A mãe também pode conversar com o filho, desde que ela tenha o quê? Essa abertura, essa descontração e essa capacidade para fazer isso. Então, essas são as questões que eu achei importante trazer aqui para conversar com vocês.